Olá pessoal, hoje a gente vai resolver as questões do Enem 2020, a questão 93 da prova rosa, ou 113 da prova amarela, ou a questão 134 da azul, ou a 128 da cinza, beleza? E a gente vai fazer detalhe por detalhe para você. Fica a dica, fica esperto. As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, vamos prestar atenção nessa informação, 100% cobre, ok? Circulante no período do Brasil colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor, a necessidade de realização de testes, o elevado valor da moeda gera uma necessidade de realização de testes, ou seja, você não pode comprar uma moeda que não seja 100% de cobre, ok? De testes que validam a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Ou seja, o cara quer comprar uma moeda que é 100% de cobre. Por quê? Se você adiciona outros materiais numa moeda, você pode falsificar essa moeda e ela, de repente, tem um valor que não é aquilo que o cara que está colecionador, o investidor de moedas, está interessado. Beleza? Então, vamos lá. Sabendo que a densidade do cobre... densidade do cobre. Primeiro a gente vai discutir o que é densidade, tá? Do cobre metálico é aproximadamente 9 gramas por centímetro cúbico, ok? Essa informação é importante. Então a gente vai passar essas informações para o papel, vou explicar o que esses símbolos aqui significam e aí a gente consegue resolver, porque a gente vai conseguir entender o que significa densidade e essa informação aqui, ó, muito importante, tá ok? Bom, um investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas, moeda A, B, C e D. Supostamente essas moedas são fabricadas de 100% de cobre, ou seja, ela tem que ter uma densidade de 9 gramas por centímetro cúbico, tá bom? Bom, vamos lá. As massas das moedas são a moeda A, 26 gramas, a moeda B, 27, a moeda C, 10 gramas, a moeda C, 36 gramas. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água. Importante essa informação. ml, né? O que é essa informação? Conforme esquematizado, beleza? Então, ó, o que ele está fazendo? Ele coloca a moeda dentro do líquido aqui, e esse líquido muda o volume, certo? Está dizendo que a moeda não vai absorver líquido dentro dela, tá? Então ela vai aumentar o volume de água que está dentro da proveta aqui, tá ok? Então, nesse caso, quando ele colocou uma moeda A, o volume saiu de 5 ml, que é o inicial, está aqui no texto, 5 ml, e foi para 7, certo? Então, ou seja, variou 2 ml de água, tá ok? Então, com base nesses resultados, que ele foi colocando cada moeda, o volume foi variando, ele quer saber qual que é a moeda verdadeira, que é 100% de cobre. Beleza? Então vamos lá definir o que são essas palavras que eu grifei aqui no texto. A primeira palavra que a gente vai discutir, que está no texto, é densidade. O que é densidade? É a massa, a quantidade de massa pelo volume que existe, que esse corpo vai ocupar. Então, se eu tenho um bloquinho, esse bloquinho tem uma determinada massa e ele ocupa um determinado volume, se eu fizer a conta M dividido por V, isso aqui dá a densidade do material. A densidade a gente costuma usar uma letra grega chamada ρ, tá? Então, isso aqui é a densidade do material. No nosso problema, ele diz que a moeda de cobre, ou seja, a moeda de cobre tem uma determinada massa. Ele fala de 4 tipos de moeda, cada uma tem a sua determinada massa.
E cada uma tem o seu determinado volume, tá? Nosso volume aqui. Então, quando a gente fizer a conta massa dividido pelo volume, a gente quer encontrar a densidade do cobre. Se a gente fizer essa continha para cada moeda, a gente descobre a densidade do cobre, ok? Só que ele não dá tão de graça essa informação, porque lá no texto ele fala assim, ó, que a densidade do cobre é 9 gramas, ou seja, se eu pegar um bloquinho desse aqui, ó, que possui 1 centímetro cúbico, 1 centímetro aqui, ó, 1 centímetro aqui, 1 centímetro nessa direção e 1 centímetro nessa direção, um quadradinho desse, 1 por 1 por 1, ele vai pesar 9 gramas, ok? 9 gramas se esse cubo tiver 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, ok? Vamos lá, 9 gramas, e ele escreve centímetro a menos 3, certo? Como não tem nada entre essa unidade de massa, grama é massa, e essa unidade de centímetro, que é uma unidade de volume, a gente subentende que tem uma vírgula aqui. E ele coloca um expoente elevado a menos 3. Bom, vamos lá. Ó. Como não tem nada aqui, a gente subentende que é uma multiplicação. Esse vezes esse cara. Então, ó, é 9 gramas vezes o centímetro, elevado a menos 3. O negativo aqui significa que esse cara, eu posso capotar ele aqui, ó, inverter ele, certo? Ó, então vai ficar 1 dividido por centímetro, né? Então, quando eu tiro esse sinalzinho de menos, eu inverto a minha operação. Então, ficou 9 gramas vezes 1 dividido por centímetro, que é gramas dividido por centímetro cúbico. Olha que legal, ó, já está meio caminho andado. Eu tenho gramas aqui em cima, gramas, que é a unidade de massa, e aqui embaixo eu tenho a unidade de volume, certo? Volume. Olha só, grama, centímetro cúbico, massa, volume. Não é essa continha que a gente precisa fazer, ó? Massa dividido pelo volume, massa dividido pelo volume. Se a gente fizer essa continha massa dividido pelo volume, a gente consegue resolver o nosso problema, ok? Só que ele usa duas unidades para volume. Ele usa a primeira, centímetro cúbico, e ml, mililitros, ok? Ou seja, esse M significa que eu peguei 1 litro e dividi por 1000. Então a gente tem que fazer as duas unidades da mesma coisa se conversarem, tá ok? Então, ó, se a gente pegar um cubo quadradinho aqui, ó, de 10 centímetros por 10 centímetros, se a gente fizer um cubo desse aqui e encher de água, esse volume aqui vai ser 1 litro. Certo? Se a gente fizer um quadradinho desse jeitinho aqui, ó, 10 por 10 por 10 centímetros, vai caber 1 litro. Então, pessoal, eu sei que eu tenho 1 litro. 1 litro é igual a 10 vezes 10 vezes 10. Né? Então, ó, 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros dá centímetro ao cubo. Ou seja, 1 litro equivale a 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 1000 centímetros cúbicos.
Bom, só que ele falou mililitros, ou seja, 1 litro é 1000 mililitros. Ou, se a gente transformar aqui, ó, 1000 mililitros em 1000 centímetros cúbicos. Então, ó, a gente pode falar que 1 mililitro é 1 centímetro cúbico. Bom, nesse caso, a gente não vai ter que fazer nenhuma outra conta, né? A gente já sabe que 1 ml é 1 centímetro cúbico, tá bom? Mas pode ter outras situações que esses números não vai dar tão bonitinho aqui. 1000 de um lado, 1000 do outro, a gente tem que fazer uma continha para resolver esse problema. Beleza? Então vamos agora olhar para as informações do texto. Moeda A, 26 gramas. Então, moeda A e a massa dela. Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Moeda A, 26 gramas. Tá? Moeda B, moeda C, moeda B. 26 gramas. Moeda B, 27 gramas. 27 gramas. Moeda C, 10 gramas. E moeda D, 36 gramas. Para a gente calcular a densidade, precisamos do volume do corpo daquela moedinha. Então a gente precisa medir quanto variou o volume, a nossa variação de volume. Então vamos olhar agora o desenho que está lá, a figura que está lá. Quanto que variou? Quando eu coloquei a moeda A, ele saiu de 5 para... Ó, quando eu coloquei a moeda A, ele saiu de 5 para 7. Então, de 5 para 7, variou 2 ml, ou 2 centímetros cúbicos. Okay? Porque a gente descobriu que ml e centímetro cúbico é a mesma coisa. 2 ml. Quando ele já estava com 7. Aí ele foi e colocou a moeda B. Então, ó, variou 2 ml. Colocou a moeda B. Aí a moeda B foi de 7 até 10. Então, teve uma variação de 3 ml. Aí ele colocou a moeda C. A moeda C foi de... Quando ele colocou a moeda C, foi de 10 para 12. 10 para 12. Variou 2 ml. Aí, quando colocou a última moeda, a moeda D, ela variou de 12 para 16. 4 ml. Como a gente sabe que densidade é a massa dividida pelo volume, se a gente fizer essa conta da massa dividido pelo volume que cada moeda ocupou, a gente vai ter a densidade daquela moeda. Se aquela moeda coincidir com a densidade do cobre, que é 9 gramas por centímetro cúbico, então a gente está falando que a moeda pode ser uma moeda de cobre puro, 100% puro. Tá? Então vamos fazer essa continha aqui. Ó. A prova ficou parecida com o Enem, porque ficou pouco espaço para resolver, mas vamos lá. 26 dividido por 12, lembra que a continha, ó, vou colocar a formulinha aqui, ó. Densidade é massa dividido pelo volume. Certo? Ó, então 26 dividido por 12 dá 13 gramas por ou ml ou centímetro cúbico. 27 dividido por 3 dá 9 gramas por centímetro cúbico.
10 dividido por 2, 5 gramas por centímetros cúbicos. E 36 dividido por 4 dá 9 gramas por centímetro cúbicos. Ou seja, nesse caso aqui, qual moeda que deu densidade de 9 gramas por centímetro cúbico? Foi a moeda B e a moeda D. Alternativa D, qualquer dúvida, entre em contato que a gente pode estruturar para você os seus estudos, tá ok? Compartilhe esse vídeo, dá o like e encaminha para os coleguinhas que estão na mesma pegada que você. A propósito, vale muito a pena estudar para qualquer tipo de prova, concurso, provas dos anos anteriores. Então, fica a dica, fique esperto. Tudo de bom!